No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, dando sequência a uma série de entrevistas muito importantes com toda a equipe, né? São em torno de 400 pesquisadores em todo o Brasil, do Observatório das Metrópoles, um INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. E aqui estamos na sequência de entrevistas, né, sobre o Observatório das Metrópoles nas eleições, tentando mostrar que um outro futuro é possível. E a temática que nós trazemos hoje é moradia e políticas habitacionais. É o tema que nós vamos tratar hoje com 3 professores. Temos aqui a professora Sara França, que é do Núcleo da Região Metropolitana de Aracaju, professora Latussa Laranja, lá da Universidade Federal de Vitória do Espírito Santo, Núcleo da Região Metropolitana lá, dessa região, e também conosco o professor Renato Pequeno, lá da Universidade Federal do Ceará, do Núcleo da Região Metropolitana de Fortaleza. Com eles, vamos tratar aqui desse tema tão importante. Eu já inicio dando bom dia, né, com as suas, com muito prazer recebendo, começando pelas damas, né, professora Sara França, lá de Aracaju, bem-vinda ao nosso programa, e já começo com a pergunta para você responder, né? Que reflexão você faz sobre a situação de moradias precárias nas regiões metropolitanas, que é uma realidade não só na sua região metropolitana, mas em várias partes do Brasil? Bom, obrigada pelo espaço, né? É um tema extremamente importante que a gente precisa debater, né? Colocar essa questão da habitação no centro do debate, né? E o cenário dessa precarização da moradia é assustador, né? Aqui na região metropolitana de Aracaju, por exemplo, a gente tem uma concentração muito grande de assentamentos precários nas franjas desses municípios, né? Então, em função da falta de acesso a essa moradia digna e dotada de serviços e equipamentos públicos, essa classe trabalhadora foi sendo empurrada para as margens de rios, para as margens de mangues, para as margens de morros, encostas de morros, em áreas de risco, sem garantia de segurança, vivendo em péssimas condições, né? Aqui em Sergipe a gente tem, conforme as informações do IBGE, né, para 2019, cerca de 203 aglomerados subnormais, né, hoje intitulados favelas e comunidades urbanas, né, o que totaliza cerca de 53 mil domicílios. Para a gente ter a ideia da proporção da região metropolitana nesse contexto, são 161 aglomerados subnormais, né, favelas e comunidades urbanas, o que muito totaliza 49 né? mil. Né? Então, a gente tem um número muito grande concentrado na região metropolitana. Né? Na Sem capital, dúvida. a gente tem aí 95 favelas e comunidades urbanas, demonstrando a força, né, da centralidade da metrópole no contexto estadual. Né? Então, carece, sem dúvida, de um olhar central, né, da política habitacional nesse diálogo, não apenas na região metropolitana, mas todo o país. Perfeito, até porque, né, na situação em que se encontra hoje, sobretudo as favelas e essas formas de habitação, né, esse problema habitacional no Brasil e principalmente das regiões metropolitanas, não se pode pensar em habitação sem se pensar na solução conjunta de problemas, porque a habitação está ligada ao trabalho, né? Muito bem. Eu gostaria de ouvir também, dar as boas-vindas à professora Latussa Laranja, lá da Universidade Federal em Vitória do Espírito Santo. Um abraço aos meus amigos e minhas amigas lá em Espírito Santo. E eu peço um comentário seu, professor, inicialmente, sobre a questão, né, de como se relaciona essa questão da política habitacional que nós estamos abordando, como ela sendo encarada como um interesse comum nessa região metropolitana. Ou seja, né, você não pode pensar apenas na solução desse tipo de problema para o seu município, até porque ele não está isolado em toda a região, né? Ele está completamente conectado, né, professora? Obrigada, Robson, obrigada pela pergunta. Quero agradecer a oportunidade, o espaço e agradecer a companhia também, né, professora Sara, professor Renato. Bom,
De fato, acho que a gente não tem como desvencilhar a questão da habitação e da habitação de interesse social e as condições de moradia de uma questão metropolitana. A gente até encontra essas discussões no sentido de municípios querendo afastar os empreendimentos, que são empreendimentos voltados para habitação de interesse social, para outros municípios. Mas quando a região metropolitana tem um nível de integração muito alto, como é o caso de Vitória, principalmente para os 5 municípios conurbados, aí eu peço licença aqui para fazer uma descrição muito rápida. A região metropolitana de Vitória é formada por 7 municípios. Então, a gente pode falar apenas 7 municípios, né? Porque há regiões metropolitanas com problemas muito maiores. Isso. A maioria das outras regiões tem uma quantidade bem maior, né? Bem maior. Inclusive por questões políticas, né? Sim, sim. A Menos gente, técnicas. mesmo nos 7 municípios, a gente também vai encontrar algumas questões que são relacionadas a outras políticas públicas e vantagens que eram trazidas se você tivesse inserido a região metropolitana. Mas a nossa região metropolitana de Vitória, a gente chama de Grande Vitória, porque como historicamente ela é chamada, ela tem 5 municípios conurbados, totalmente conurbados. E é muito comum para Conurbados é quando eles estão juntos, colados, né? Perfeito, e são quando eles formam uma única cidade, o tecido urbano, a sequência de vias, você não percebe quando você sai de um município e entra em um desses outros É como uma 4 é municípios. como uma coxa de retalhos, né? Tem vários quadradinhos, é Perfeito. como se cada um fosse uma cidade, mas eles formam uma única coxa, né? Isso, eles funcionam como uma única cidade, né? Funcionam, Então, né? Isso. é muito comum, portanto, que as pessoas estudem, trabalhem e morem em 3 municípios, às vezes. Em Vitória é muito comum. Claro que Vitória, capital, concentra as melhores condições de renda, de infraestrutura, historicamente isso é muito bem debatido e colocado, mas, portanto, ela também concentra, para a gente trazer um pouco da nossa conversa para a análise do observatório, ela concentra aquelas faixas das camadas de maior prestígio. Então, as pessoas que moram em Vitória são pessoas que conseguem morar em Vitória em função do preço do metro quadrado, em função dessa ausência dessa política de desenvolvimento que seja de uma forma mais agregada. Então, voltando à região metropolitana, se a gente não entender que essa cidade inteira funciona como um único município, a gente vai estar sempre trazendo questões de segregação e questões que vão certamente onerar aquelas faixas da população com menor capacidade de escolha, ou seja, numa situação em que você precisa morar, você não pode escolher as melhores localizações, onde estão as melhores infraestruturas, a gente tem 2 opções. Ou a gente trata, na política de desenvolvimento urbano, na política urbana, de alguma maneira, levar essa infraestrutura, essa garantia de qualidade de vida, muitas vezes ligada a condições de mobilidade, para toda essa colcha de retalhos formada aí pelos diferentes municípios, como você muito bem coloca, Robson, ou a gente vai trabalhar internamente, como é o que costuma acontecer, com os aspectos não positivos dessa diferenciação, dessa segregação, que não é Perfeito. uma segregação de fato escolhida. Então, se a gente tratar isso metropolitanamente, a gente consegue encontrar, talvez, formas de monitorar e formas de trabalhar o uso e o preço do solo, né? Porque o uso, o planejamento, isso tudo vai se refletir nas condições e nas ferramentas que nós temos para incidir sobre haver espaço metropolitano para o cidadão metropolitano morar com atenção à sua qualidade de vida em toda a Perfeito. RMGV. Estamos conversando com 3 excelentes professores e professoras aqui sobre a temática de moradia e políticas habitacionais, numa parceria com o INCT Observatório das Metrópoles. Nas eleições, um outro futuro é possível. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão. Muito bem, e eu já gostaria de ouvir o professor Renato Pequeno, né, lá da Universidade Federal do Ceará, né, lá em Fortaleza, vizinho ao estado do Ceará, vizinho ao meu estado do Rio Grande do Norte, eu que sou lá da cidade de Natal. Mas só lembrando a quem nos acompanha, né, que estamos nessa sequência de entrevistas apontando, além de problemas que estão sendo
mostrados em relação às regiões metropolitanas em todo o Brasil, apontando possíveis caminhos que nos levem a soluções, né, para que tudo isso seja discutido nessas eleições de 2024 por candidatos ou por quem já está no mandato de vereador ou de prefeito. Professor Renato, e uma pergunta que te faço agora é o seguinte, né? Como, né, essa questão está relacionada ao que as duas professoras já falaram, né? Qual é o impacto, por exemplo, da construção de grandes conjuntos habitacionais na periferia? Algo que, inclusive, foi muito presente, inclusive, desde o período, e especialmente no período da ditadura militar, né? Grandes conjuntos afastados do centro principal da cidade. Então, ainda hoje, né, que tipo de impacto essa situação causa quando esse tipo de política é adotada? Bom dia, Robson. Bom dia, Latussa, Sara. Um prazer estar aqui com vocês discutindo um tema tão relevante, tão importante, como o Robson já comentou aí. A gente está aí diante de um tema, uma questão verdadeiramente histórica, né? A gente lida com um problema do passado e que, apesar de tantos estudos, ele prossegue, ele permanece, né? Assim, uma das coisas interessantes no Observatório das Metrópoles é que a gente realiza uma pesquisa em rede. Então, é muito interessante que questões em Fortaleza são muito semelhantes às questões em Aracaju, em Vitória, em Natal, em São Paulo, Porto Alegre, Belém. A Curitiba, gente vê que são problemas que, apesar das especificidades regionais, esses problemas eles se repetem, né? A gente vê que em determinadas regiões metropolitanas, ele vai ter uma maior gravidade em função de especificidades geográficas locais, mas que, na verdade, são problemas comuns, né? Então, do mesmo jeito que eu e o Robson, Latussa e Sara desfrutamos de belas praias, a gente também tem essa carga, né, desse problema habitacional que está muito associado a essas más condições de localização, né? Então, os problemas ocorridos nos anos 60, 70, início dos anos 80, com os grandes conjuntos do BNH, eles vieram isso. a se reproduzir, eles se repetiram nos anos 2010 como resultados do programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na sua segunda fase, quando grandes conjuntos habitacionais foram construídos nas periferias. E, no caso, a gente teve aqui em Fortaleza a construção de grandes conjuntos, tratando-se de uma política que era implementada pelo município, uma política implementada no âmbito do poder local. A gente teve a construção desses grandes conjuntos que, para que a gente tenha uma ideia, eles representam aqui em Fortaleza quase 25 mil unidades habitacionais. Isso significa, gente, isso é praticamente o 6º município do estado do Ceará. Só que, como a gente sempre fala, foi um programa que dizia Minha Casa Minha Vida, mas a gente sempre perguntava, cadê a minha cidade? Se produzia moradia, muitas vezes sem equipamento, quase sempre sem os devidos equipamentos E a sociais. vida não acontece só dentro de casa, acontece na cidade, né, Exatamente. professor? Exatamente. E a casa também, ela não é mais apenas um espaço de moradia, né? Então, a gente tem essa condição de um amplo deslocamento de população que houve para esses grandes conjuntos periféricos, grandes conjuntos desprovidos de infraestrutura, onde o Estado permanece ausente. O Estado esteve presente na hora de viabilizar a sua contratação, atendendo, no caso, a muitas pressões que vieram da parte do Sindicato da Construção Civil, né, com aquela máxima que sempre falavam, conjuntos habitacionais nós precisamos de escala e celeridade, quer dizer, rápido e muito. Então, para o ganho ser maior... É a própria lógica capitalista aplicada à construção de habitação, né? Exatamente. Então, a gente teve aqui em Fortaleza a construção dessas 25 mil unidades, que, inclusive, estão sendo reveladas agora pelos dados do último censo, esses últimos dados que saíram
de população e domicílio, que a gente percebe que Fortaleza é o 4º município do Brasil em população. Tá? É o município mais denso do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele passou do 5º para o 4º, mas ele diminuiu a população. E alguns poucos bairros em Fortaleza teve crescimento. Tem bairros aqui, gente, que é um bairro que teve mais de 1.300% de crescimento. Um bairro periférico precário no acesso às infraestruturas, sem equipamentos sociais. Infraestrutura que se pensar também em saneamento, em escolas para as pessoas que vão estudar na região, postos de saúde, equipamentos comunitários como praças esportivas, né, praças para passear, né? São bairros onde as pessoas que lá moram ou que lá já moravam levam entre 1 e 2 horas por dia apenas para ir ao trabalho, ou seja, são 4 horas por dia para alguns. E esse bairro ele tem a sua população multiplicada, certo? Em 13 vezes, por conta da localização de um conjunto. E todos esses conjuntos posicionados no mesmo setor da cidade, que hoje em dia convive com o problema da ausência do Estado. E aí se pensa também, né, na hora que você constrói uma quantidade grande de habitações em um lugar, você também tem que pensar em levar água, levar energia, levar outras formas, né, de estrutura também para esse lugar, e muitas vezes isso não acontece e diversos problemas são desdobrados dessa situação, né, professor? No caso, só para complementar isso que você está falando, as infraestruturas básicas, elas são implementadas. Tá? Abastecimento d'água, rede de saneamento, são feitas até unidades descentralizadas de esgoto, energia, mas o grave problema são as condições de inserção urbana. Porque as populações, essas famílias, elas são deslocadas e elas passam a enfrentar o drama diário de uma segregação imposta e involuntária. Tá certo? Morar em lugares que você não tem acesso a equipamentos, distante das centralidades e muito longe do emprego. Onde você morava ficou muito caro e você teve que sair daquela região à força, né? Sim. Muito bem. Estamos conversando com 3 excelentes professores e professoras aqui sobre a temática de moradia e políticas habitacionais numa parceria com o INCT Observatório das Metrópoles nas eleições. Um outro futuro é possível. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão. Eu quero ouvir a professora Sara França, lá de Aracaju, né, do núcleo da região metropolitana dessa região, sobre, professora, numa continuidade desse assunto abordado pelo professor Renato Pequeno, que seria a questão da relação entre a política habitacional e a periferização do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você tem, como falamos anteriormente, né, um programa habitacional voltado para um perfil específico de pessoas que vão adquirir aqueles ou ser beneficiárias daqueles imóveis, mas ele muitas vezes é jogado para a periferia. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, professora. Bom, a gente precisa retomar a criação do Minha Casa Minha Vida, que foi a partir do Ministério da Casa Civil, né, apesar de nos seus objetivos estarem declarados a redução do déficit habitacional, mas também foi declarado que era uma política econômica para superar uma crise que a gente vivia nos anos 2008, né? Então, é importante a gente partir desse pressuposto, né? Porque é uma política habitacional que atende os interesses capitalistas do mercado, ou seja, fornece bases, fornece subsídios para a reprodução do capital, né? Essa lógica de inserir
empreendimentos de grande escala, né, que é uma lógica de padronização dos projetos, é uma lógica de reproduzir conceitos, inclusive, da classe média, né, de fechamento de moradias multifamiliares, né? Como chama o meu professor e orientador do doutorado na Universidade de Brasília, os enclaves fortificados, não é? Isso, os enclaves Tiago fortificados, Trindade. né? Trazendo também despesas mensais para essa classe trabalhadora, né? que tem que pagar o condomínio, né? Mensal, traz uma série de problemas, né? Então, esse entrelaçamento, né? Do Estado e do capital imobiliário trouxe, sem dúvida, uma periferização da moradia em função da busca por terras de menor valor para que essas construtoras obtivessem maior volume de lucratividade, né? Isso trouxe sérios problemas, né? Como o professor Renato Pequeno já tão bem colocou, a questão extremamente importante, né? Ampliando os deslocamentos e os gastos mensais por deslocamento, o estresse, né? Que essas famílias passam a viver no trânsito, né? Mas também o acesso às oportunidades urbanas, né? Esses conjuntos que muitas vezes multiplicam, né? A quantidade de domicílios existentes naquela região, estão associados à falta de postos de saúde, falta de creches, né? Então, os conjuntos, esses empreendimentos, muitas vezes verticais, né, e fechados, modificam o contexto daquela área. Trazendo a exemplo de Aracaju, né, intensos conflitos sociais e ambientais, né, em função da ausência do saneamento básico que não chega, né, concomitantemente a essa inserção, e traz uma série de problemas, né? E aí a gente ouve, Robson, nesse tempo que inicia de período de chuvas aqui na nossa região metropolitana, que a culpa dos alagamentos que decorrem da impermeabilização do solo e da ausência, né, de um sistema de drenagem, a culpa é da chuva, né? A culpa é de São Pedro, né? E aí a gente vê um cenário problemático, né, para essas Podemos famílias até dizer que são alagamentos planejados, né, professora? Porque eles passam por uma forma, entre aspas, de planejamento urbano que dão esse formato, esse tipo de cidade e que gera esse tipo de problema, né? Isso. Uma lógica de planejamento urbano, Robson, que não atende a todos, né? Atende e protagonizada pelo interesse do mercado imobiliário. Perfeito, vamos seguir. O nosso tempo passa rápido. Quando o assunto é bom, passa mais rápido ainda. Ouvi agora a professora Latussa, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, professora. Quando a gente pensa nessa questão, né, de habitação social, né, como é que esse debate, né, ele pode estar presente nessas eleições de 2024? Vamos ter eleições para vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas. Tem gente que vai disputar mandato, tem gente que vai tentar a reeleição. Então, eu queria te ouvir como é que tudo isso que a gente está discutindo pode caber dentro das discussões nessas eleições de 2024. Obrigada pela pergunta, excelente provocação. Acho que os professores já deram alguns indícios, né? Por exemplo, acho que a gente está tratando do município, a gente sabe do quanto o município é capaz, mas a gente também sabe da quantidade de atribuições dos municípios e como, vou voltar à sua coxa de retalhos, e como cada retalho que é um município não faz sozinho uma colcha. Então, para resolver o frio, tem que estar todo mundo junto e unido. No entanto, dando foco para a tua pergunta, há muito que os municípios podem sim fazer. Por exemplo, a regularização de favelas, que não é uma regularização fictícia, né? A gente está falando de uma complementação de infraestruturas, a gente está falando de uma Não é só o papel com o título de terra, né, daquele espaço aqui na habitação. Não mesmo, embora esse seja totalmente um outro assunto, né? Isso pode gerar, inclusive, um deslocamento dessas pessoas, né? A partir da entrada nesse mercado, de qualquer maneira.
Mas a complementação das infraestruturas, o foco na qualidade de vida, a gente tem algum exemplo de Vitória durante muito tempo, um programa grande de melhoria dessas condições habitacionais, no que a gente teve aqui o chamado Projeto Terra, o Projeto Terra Mais Igual, nos anos subsequentes. Então, isso é uma coisa que está a cargo da administração municipal, e a gente vai falar tanto de Câmara de Vereadores com a aprovação de regulamentos e normas, mas também do Executivo. Para você que nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela está disponível completinha no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode localizar pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar dentro desse tema importante que é moradia e políticas habitacionais. Como é que esse assunto pode ser tratado nas eleições de 2024? Acompanha lá a continuação dessa entrevista.